Quer saber de quem que é a culpa? É só ir na frente do espelho. É sempre sua. Só que pra cada André tem 50 trambiqueiros. Porque a corretora, porque o analista. Esquece a merda. Ele perdeu 75 mil reais. Se você tivesse operado com stop gain loss de 10, de 20, de 30, ele ia estar com 18 ainda na conta. No dia de fúria, tu vai lá e vai desligar o Copilot e vai acabar com a tua conta. Dá pra viver de day trade. Mas antes disso, eu te falar quem que eu não sou, cara. Eu não sou o cara que vai te deixar rico em 3 meses. Eu sou capaz de sentar e executar a porcaria da estratégia sem olhar pra próxima operação. Tu vai dormir Sim. com a cabeça falando, cara, eu perdi 10 milhões de reais hoje. André, você sabe que você foi o primeiro... Você foi o meu primeiro contato com o mundo do day trade? É mesmo? Não, eu não tradei, nunca cheguei... Eu fui tradado depois que eu tava no non-compete da XP, isso faz 4 anos, foi quando eu realmente entrei. Mas o meu primeiro contato com esse mundo pessoa física... Minha história você conhece mais ou menos, né? Tipo, era institucional... Claro. Sim, não. Eu acho que quando eu cheguei na XP... Você ainda estava nesse... Quando você chegou na XP, eu estava saindo do institucional para ir para montar as mesas de derivativos de pessoa física. Foi o primeiro contato. Pode ser. Eu trabalhei na Link, eu era broker na Link. Você começou lá na Rico, né? Na verdade, eu fui cliente da Link Trade. Então, eu já ia lá. Porque, porra... Tinha uma multidão que seguia a gente naquela época, a Link Trade, a Link queria começar com esse mundo trade. Que era a Octo, não era na época? Não. Teve a Octo, não teve um negócio assim? Eu vou te explicar o que aconteceu. Conta. A Link foi vendida pro BS. A UBS falou, varejo eu não quero. Não quero, só quero institucional. Aí chegaram pro Banco Central e falaram, e aí? Eu vou apartar aqui. Falou, cara... Vocês vão usar o nome? Não. Então vocês vão ter que montar outra corretora e todo mundo vai ter que dar opt-in que aceita mudar de corretora. Sim. Aí, a corretora, ela tinha um nome e um nome fantasia. Ah, tá. O nome era Octo. Sim. O nome da empresa era Octo. Então, por conta do 8 da corretora. Por conta do 8, que você sabe que o pessoal lá... E aí, no book saía Octo, né? Sim. Mas o nome fantasia era Rico com você, né? Hoje a gente fala Rico, mas é Rico com você. E isso aconteceu porque a gente não conseguiu comprar... A gente, na época, eu ainda não era sócio. A gente não conseguiu comprar o domínio rico.com.br. O cara tinha um cachorro chamado Rico que morreu, ele fez o site. Então, rico.com.br, até onde eu me lembro, era o site com cachorro. Aí tentaram boletar isso, ofereceram, sei lá, 50, 100, o cara não quis. E aí falou, então vai ser Rico com você, porque aí o domínio tava... Sim. Mas desculpa, você tava na Link? Não, eu só tava falando isso. E aí imagina, aí eu fui pra XP, tava institucional, e aí eu fui pra varejo, primeiro contato com pessoa física, depois para fazer a parte de derivativos, operações estruturadas. O Raoni Rossetti, ele tocava a parte de produtos, tocava a mesa. E o Raoni Rossetti, aquela cabeça dele enorme, que cada hora ele também entende uma coisa. Eu falei, cara, vamos começar a trazer galera de day trade. E eu, como Faria Limer, olhava com um puta do nojinho. Né? Na verdade, achava que a gente era os ferradão da galáxia e esses caras, esses traders, e depois a gente viu que era o contrário. Aliás, teve algumas brigas, algumas coisas que foram acabando, né? Essas brigas... Foram. Por exemplo, também análise fundamentalista e análise técnica, a gente se odiava. Hoje em dia, pô... tinha isso? Nossa Senhora. Tinha mesmo? Tinha. Principalmente do fundamentalista em relação ao analista técnico, né? Sério? Não. Sabe o que eu queria fazer? É que eu não vou conseguir organizar, eu vou te dar essa ideia. Vamos fazer aquele 50 contra 1. Um institucional contra 50, sabe? 50 contra 1. Pode não ser. É uma boa? Boa. Fazer isso, pegar 50 day traders e um cara de Faria Lima. Eu tenho uma preguiça para discutir com quem não gosta do que eu faço e tudo mais e tal, porque, porra... Assim, eu tenho vontade também, tá? Mas eu fico pensando, pô, tem tanta gente pra gente ensinar. Sim. Eu vou pegar 50 marvadas aqui ou 30 cara que não vão mudar de opinião de jeito nenhum, né? Mas a ideia é boa. O conteúdo é bom. Pro cara que gosta desse tipo de embate, pode ser que a gente organize alguma coisa. E você aprende com isso. André, por que eu tô fazendo esse podcast aqui? Cara, você, Igor... Turma das antigas, a Alisson, a Paula que tava aqui, o JP, tipo, Stormer. o Stormer, tipo, vocês são os caras que chegam lá e falam a real. Só que para cada André tem 50 trambiqueiros e 50 até pouco, se bobear, né? 50 caras que tá falando qualquer coisa lá. E eu me segurava muito para fazer rede social, mas aí com a empresa, quando eu fui empreender, tipo, aí o Matheus lá, o social, falou, cara, você vai ter que ir pra rede social. Eu falo, cara, mas...
eu não acho que eu vou conseguir fazer bem feito, porque, cara, eu não tenho profundidade de técnica para falar, cara, vou ensinar você, não é isso, eu vou falar sobre o mercado de uma forma mais ampla, só que eu não vou conseguir falar essas buchitagens, eu sempre uso esse mesmo exemplo, né, com outra pessoa, do cara, clica aqui, paga um pão de queijo, eu não vou conseguir falar isso. E eu comecei a fazer o podcast, e eu tô aprendendo, com cada pessoa que eu tô fazendo aqui, eu tô aprendendo pra caramba. E o que tem saltado mais aos meus olhos, acho que é o 20º episódio, cara, cada dia é mais claro pra mim, pô, dá pra viver de day trade. E não é tão complicado quanto a gente imagina. É verdade. Não é? Na verdade... E é uma dor, né? Assim, eu nunca vou falar que é fácil. É que é mais simples do que parece ser. Uhum. Desde que você tenha 3 coisas, que todo mundo que vem aqui deve te falar isso, e que é realidade. Né? Tenha um bom setup, uma boa estratégia, né? Desde que você seja, cara, o cara mais chato do mundo com gerenciamento de risco, e desde que você consiga um emocional equilibrado. Dessas 3, na minha opinião, o gerenciamento de risco é o mais importante. Por quê? Também acho. Porque, vamos lá. Porque é o freio, né? Hoje eu fiz uma operação só, deu certo, tá? Mas, antes de começar o dia, eu tinha combinado comigo o que eu combino sempre. Cara, se tudo der errado, eu só posso perder 5 mil reais. É meu limite, certo? E eu cumpro esse limite. Então, geralmente, eu tomo 3 stops e paro de operar. E quando eu tomo 3 stops, eu faço questão de gravar e botar na net, porque senão fica parecendo que você só ganha, né? Sim. Então, o que de pior vai acontecer comigo? Eu vou perder 5 mil reais. Vai mudar alguma coisa? Putz, cara, no final de semana eu vou para Santo Antônio do mesmo jeito. Não vai mudar nada na minha vida. E, claro, quando eu ganho, eu tento ganhar mais do que isso para ter um bom payoff, enfim. Né? Se eu estiver ganhando 10 mil, eu não vou ficar ansioso. Porque, tipo assim, 10 mil também hoje, eu não preciso desse dinheiro para viver. Então, eu deixo meu trade andar. Sim. Ou seja, quando eu sigo esse gerenciamento de risco, a chance de eu ter problema emocional é muito pequena, tá? E quando você entende essas 3 coisas e começa a praticar, porque falar que tem é uma coisa. Ah, não, eu sou bom em gerenciamento de risco. Na teoria, né? Porque na prática você tem um dia de fúria. Todo mês você tem 2, 3 perguntas, você faz uma besteira e perde um monte de dinheiro. Não adianta, né? Sim. Na hora que você entende esses 3 aspectos e você consegue dominar a tua cabeça para respeitar isso, aí a coisa... Você começa a perceber que é mais simples do que imaginava. Ela não é tão filme de ação dos anos 80. Tá ligado? Aqueles filmes de ação dos anos 80 que era 2 horas de tiro, porrada e bomba e tal. Day trade é chato, cara. Day trade você tem que sentar e falar, putz, hoje, por exemplo, 9 horas da manhã tem IPCA, beleza. Saiu o IPCA, veio abaixo do esperado, é possível que suba um pouco, deixa eu tentar aqui a operação na compra. Beleza, 9h30 saiu o dado americano, 500 dados, não dava para saber o que fazia ali, tá? Mas de repente o mercado americano desova, o nosso mercado segura. Você fala, hoje tá mais forte do que o mercado americano. Se esse mercado americano repicar, eu vou tentar alguma coisa aqui. Mas, cara... Eu cheguei na frente do computador às 8h30 da manhã. A minha primeira boleta foi 11 e pouco, né? Entendeu? Sim. Foram 3 horas, cara, de comédia romântica, não de filme de ação, entendeu? Então, você tem que ter essa paciência, desenvolver tudo isso. Mas, a partir do momento que você tem essa disciplina e sabe que às vezes não vai ter trade, que você não tem que antecipar nada, que você não pode tirar stop, aí a coisa começa a ficar mais simples do que você imaginou que era. O Instagram falou um negócio muito legal quando ele veio aqui. Ele falou, Chicão, ganhar dinheiro no mercado é chato, gostoso é clicar. Mas ganhar dinheiro no mercado é fazer uma série de coisas chatas que pouca gente está querendo fazer. Legal. E o Stagliano, sabendo que esse é um problema, automatizou tudo lá. Agora você tá indo também? O quê? Para esse lado da automatização? Cara, tô apaixonado por isso aí. Eu tô... Como produto para vender. Mas eu tô pensando para mim também. Assim, inclusive, eu tô conversando bastante com a Nelogica. Eu fiz Agora, a Nelogica tem um negócio chamado Code Builder. Que você vai lá, é tipo o chat GPT do Profit. O Cloudzinho. Você chega lá e fala, Gagal, é o seguinte, que bater aqui assado e tal, no gráfico de 500 minutos, aí você vai descer para não sei o quê, aí você vai fazer... Cara, aí saiu uma estratégia, né? Aí você vai lá e começa a fazer backtest e começa a melhorar. De repente, aquilo que você achou que era é eficiente, mas tem alguma variação daquilo que é mais eficiente. Sim.
Aí você pega, por exemplo, os 5 mais eficientes e bota para rodar, e aí você começa a ter alguma coisa que vai ficando mais sólida, né? Então, eu já penso um pouco nisso. Agora, eu gosto de clicar. Eu nunca quero deixar de fazer isso. Talvez eu faça 2 potes aqui, né? Eu tenho 2 potes. Sim. Esse aqui vai rodar e eu vou continuar lá com o meu pote, eu mesmo querendo clicar. Você quer dizer o seguinte, você tem um feeling ali que você não gostaria de deixar de utilizar. E aí Por é mais uma coisa, humano e falho que seja. Eu não sei se você já escutou isso. Eu já escutei demais, geralmente de quem não tem experiência. Não pode ter feeling, não sei o quê. Não, tem sim. Putz, grila, só cara. feeling. Assim, só feeling. Eu não te digo que é isso, mas vamos lá. Porra, às vezes um médico, você chega mancando de um jeito, o cara já sabe o que tu tem. Sim. Por quê? Porque ele já viu aquele troço acontecer uma centena de vezes. Sim. Pô, um dado que sai diferente do que se espera, Sim. como, por exemplo, do IPCA, cara, eu já vi diferente do que se espera, sei lá, uma centena de vezes também. Então a tua cabeça já sabe como é que o mercado reage. Se comporta. Exato. E aí são coisas difíceis de você modelar. Não, isso é impossível. É difícil cara. modelar? Não, impossível não é, porque com hoje em Talvez, dia o nego consegue tudo, mas é muito difícil. Mas é muito difícil. Muito difícil. Não, tem coisas que são feeling, por exemplo, eu trabalhei no Pregão, né? Trabalhei no Pregão, fui auxiliar do JP. E a gente já fez... Você trabalhou, hein? Porque o JP boletava, hein? Boletava Meu Deus do lote. céu. Era muito legal operar para ele. Era muito legal operar com ele. Mas, cara, e aí a gente fez 2 papos aqui, que é papo de pregão. Aí eu vim como host, o JP meio que um co-host eu vi, conduzido. eu assisti. A gente fez 2. E o JP falou um negócio que eu não lembrava, faz tempo pra caramba, né? Ele falou assim, cara, no pregão, tipo, o barulho da compra... O burburinho, né? Que vinha subindo. Era a euforia, aí da venda era pânico. São coisas que você ainda mantém ainda no mercado. Mas eu tô gostando. O que eu tô achando desse robô, que eu olho assim já com uma certa preocupação, que é ciclo de produto, é que eu já vendo gente achando que o robô é o santo grau, que ele nunca vai perder dinheiro. Porque tem uma inteligência para rodar robô também, não é só chegar lá e dar um play, né? Não. Às vezes a pessoa pergunta pra mim, robô funciona? Robô funciona. Agora, ele vai funcionar, ele vai executar tuas ordens. Agora, se vai dar dinheiro ou não, depende da estratégia que tu vai colocar dentro dele. O robô vai funcionar. Então, agora, se a sua estratégia for ruim, sim, o robô vai comprar e vender e você vai perder dinheiro. Então, a estratégia tem que ser boa. O robô tira a pressão emocional. Tira nada, cara. Tira nada. Vai te matar, sabe por quê? Ele fala que ele não é. Começou a perder, tu vai lá e desliga o robô. Então. Aí começou a ganhar, você fala, porra, tô ganhando já 3 mil hoje. O robô. Eu vou lá e desligo o robô. Sim. Naquele dia ele ganhou 8, você ficou com 3. Então, o robô funciona desde que você tenha uma boa estratégia e desde que você execute a estratégia. Sim. Então, é igual o trader sozinho, né? O André... a gente trabalha nesse ramo aí. Eu tava falando pra Paula agora. Tem 2, chamadas de entidades no mercado que são as que mais apanham, que é mais gostoso de bater nelas. É o COI e o Day Trade. Concorda? A diferença é o seguinte: o COI, quando você bate, você está falando mal do produto, da classe de ativo. No Day Trade, quando você está falando mal, você está falando mal das pessoas. Se você já olhou para esse lado, porque tem muito esse sensacionalismo que, cara... O dado existe, eu acho que ele é melhor. Por exemplo, fala-se muito no 95% perde, 5% ganha, então em 20%. Na 5P a gente tem 18% de ganhadores que conseguem, a gente tem os dados da galera operando. Mas eu não vejo nunca ninguém falar assim, tá, e os buy and hold, quantos por cento ganham? Ninguém fala esse número, né? Que a gente sabe, malaco de mercado, que se você pegar todos os FIAs que tem no mercado, não vai ter 5% que bate benchmark. Não, certo? E o que é pior, os que estão aí, que a gente pode estudar, são os que continuaram. Porque tem uma puta monte de FIA, de fundo de investimento em ações, que pararam, porque não deram dinheiro, porque ficaram para trás, porque quebraram, enfim. Sim. Então, a gente ainda tem uma foto do que sobrou. O que sobrou foi que, teoricamente, deu certo. Sim. Os que pararam, a gente não tem essa foto, né? Exato. Porque aí não deu certo mesmo. Mas me permita falar sobre esses 2 assuntos. Eu queria ouvir sobre isso, na verdade. Cara, o problema
não é o COI. Não é o COI. O COI é Eu tava lá, André. Tem o meu dedo, assim, tá lá. O COI é um puta instrumento. É uma ferramenta. Cara, na verdade, nada mais é do que você trabalhar uma estrutura de opções. Exato. Pensando no cenário. Por exemplo, cara, tô achando que o setor de tecnologia americano vai cair. Você busca um ETF que replica o setor de tecnologia, vai lá, vende o troço com a proteção e a opção. O que é isso? É um COI. O problema não é o COI. O problema é o questionamento que se faz é exatamente do rebate que fica para o assessor e corretora naquele produto. Então, eu acho que esse papo, ele precisa ser feito. Mas, cara, eu acho pra caramba. Não fala mal do COI. O COI é uma ferramenta. O que você vai botar lá dentro dele, a comissão que você vai cobrar, é que transforma ele numa coisa ruim ou uma coisa boa. Por exemplo, eu faço para mim vários calls, que é, na verdade, que eu chamo de produto estruturado, né? Sim. Mas, por exemplo, cara, na hora que eu comprei Bova 11, no começo de 2025, cara, era impossível você não ter uma proteção. Quando você compra uma put junto, o que é isso? É uma proteção. Oi? É um hedge, é uma proteção. É hedge, mas poderia ser um call. Se eu fizesse uma segunda perna... Você poderia. A gente poderia dar o nome de call, certo? Poderia. Porra, para aquele momento foi fantástico. Eu só não paguei a comissão porque foi eu mesmo que montei. Quer dizer, eu pago a comissão que todo cliente paga. Porque apesar de ser sócio de uma assessoria, cara... Você paga para corretora? Não, eu pago para assessoria, né? O que o meu cliente... Quando o meu cliente faz uma operação, ele paga X. Eu pago o mesmo X. Porque, porra... Se eu falar, não quero pagar porque aí não vai dar certo, porra... É sinal que o produto está mal precificado. O produto está mal precificado, porque se não dá certo para mim, vai dar certo para o cliente. O meu cliente tem que sobreviver, né? Sim. Então, eu pago a corretagem que todo mundo paga e fiz minhas operações. Eu comprei a Bova, assim, eu comprei Petro também com estrutura, comprei BBAS com estrutura. Essa não deu muito certo, porque ela foi e voltou tudo. Ou seja, o problema não é... O COI, o problema é o que se coloca dentro dele e as comissões que são pagas. E como você vende, às vezes. Antes de você ir pro segundo, eu tive uma discussão eu cheguei a tocar a corretora do Inter durante 6 meses. Quando acabou o não compete, antes de abrir a empresa. E eu tive uma discussão com a economista-chefe, gente boa pra caramba, que ela falava assim... COI é ruim. Você não está entendendo. A frase COI é ruim é uma frase que não faz sentido. Exato. Falar COI é ruim é uma frase que não faz sentido. Falar 2 mais 2 é igual a 5. Não faz sentido. Não faz sentido. É o que você coloca lá dentro. Eu fiz uns COIs muito bons. Por exemplo, eu fiz um COI. Esse COI que eu fiz com o BNP lá. Olha que produto legal. O cara ele vai ter acesso a um índice setorial de tecnologia do BNP que está lá fora. Era capital protegido. E ele ganhava 0,5% ao mês na conta dele. Ou seja, o cara tinha capital protegido, o cara estava exposto à tecnologia que deve ter bombado, que eu nunca mais nem olhei agora com o negócio de IA, e ainda o cara tem aquele cupomzinho de 0,5% que dá para falar que é quase a poupança. Esse é um mega COI. O que aconteceu muito com o COI também foi o seguinte, o pessoal ficou um pouco preguiçoso para fazer comissão. E eu falo, cara, a gente tem muito amigo assessor. Por exemplo, você falou, comprei uma Bova 11, comprei uma put, fiz uma COI. Beleza, qual que é a diferença? Você sai amanhã, né? E você não paga aquela comissão toda, né? Então eu acho que onde erraram um pouco... Amanhã, né? Você pode sair amanhã, não COI. Eu acho que o que erraram um pouco no COI foi colocar coisa muito simples no que deveria ser muito complexo. Por exemplo, SP protegido. Eu comprei SP, compro uma put, você já está protegido, só que você sai amanhã e você não paga tanta comissão. Mas o instrumento em si, ele é uma delícia. Eu acho ele animal. Com certeza. Mas, mais uma vez, é a ferramenta. É a ferramenta, é como você usa. O pessoal desce a ler na ferramenta e a ferramenta não é um problema. O problema é o produto, a comissão, enfim, se é que existe isso aí. Eu queria te falar... O segundo, vou falar sobre os dois, sobre bater no day trade. Não, assim, essa birra com day trade começou, entendo eu, durante a pandemia, tá? Porque sempre teve muito crítico, tá? Mas era uma coisa assim como tem crítica, sei lá, à assessoria, ao broker, ao fee-based. Exato. Era uma coisa relativamente normal. Até que, poxa, na época da pandemia, teve aquela explosão de gente em casa procurando uma renda, porque muita gente perdeu emprego, muita gente estava sem o que fazer. Sim. E aí, cara, apareceu gente prometendo qualquer coisa, entendeu? Tu vai ficar milionário e tal. E, cara, isso pegou muito mal. Sim. Para a indústria como um todo, né? Eu acho que até para as corretoras, porque dali saiu muita gente decepcionada, né? Porque quando você... não alinha expectativa e realidade, sempre alguém vai ficar frustrado, né? Sim. Tanto é que nessa época, toda vez que começava lá um lançamento de curso,
eu deixava muito claro, cara, primeiro eu preciso explicar quem eu não sou. Depois eu começo, ó, meu nome é André, eu tenho 20 anos que eu tô aqui, mas antes disso eu te falar quem que eu não sou. Cara, eu não sou o cara que vai te deixar rico em 3 meses. Se tu tá procurando isso, porque tu precisa disso, tem que procurar em outro lugar. Eu não consigo te entregar isso. Não vai encontrar, mas aqui com certeza não. Você não vai encontrar em lugar nenhum, mas aqui eu te dou certeza. Eu não consigo te entregar isso. Salve seu tempo. Isso aqui depende de um monte de skill. E outra coisa, pode ser que não seja para você. Todo mundo fala desses 10% que ganha, sei lá, se é 10, ou se é 15, se é 18, se é 5 e tal. Mas, cara, isso é da vida. Sim. Né? Porra, na minha sala de engenharia, no primeiro ano, entraram 150. Eram 75 em cada sala. Se formaram uns 30. Desses 30, hoje, né, 25 anos depois que eu me formei, sei lá, uns 5 vivem disso. Ou seja, sobrou 3%. Exato. É da vida, é uma profissão de alta performance. Exato, mas é assim com qualquer lugar. Né? Ah, não, o médico que se forma, ele uma porcentagem maior segue e ganha dinheiro. Beleza, mas entra na faculdade de medicina. 150 por vaga. 150 por vaga. Hoje em dia tem umas faculdades que são mais fáceis, mas você vai pagar 15 pau por mês. Né? E não vai sair. Exato. Mas, então, isso é da vida. Então, isso não era problema. Estimular ninguém. Agora, cara, quando veio aquela enxurrada de gente vendendo day trade como se fosse a coisa mais fácil do mundo... Não simples, que eu te falei que depois de um tempo... É a coisa mais fácil que tu vai chegar. Aí, cara, criou-se uma birra de todo o mercado com esses caras. Então, o problema, eu acho que não é o day trade. Foi a forma que muita gente falou do day trade. Eu também acho. Não, naquele momento que não é o day trade. Mas hoje isso melhorou muito. Por quê? Eu também tô achando que melhorou muito o ambiente. Esse pessoal, né, ganhou muito dinheiro durante a pandemia, porque se vendeu... muito curso, inclusive eu, tá? Eu gosto de educar, eu sempre fui educador, enfim, eu também. Só que, cara, quando todo mundo voltou a trabalhar, a água baixou, e aí, cara, quem tava nu teve que ir embora. Separou o joio do trigo. Exato. E aí eu acho que melhorou muito, assim. Eu entendo que a gente está vivendo um momento em que vai vir uma piracema de novo, como foi a partir de 2019. Eu ali. Como foi a partir de 2019, porra, todo mundo quer voltar pro mercado e tal. Pode ser que esses caras voltem, mas hoje, cara, tá bem tranquilo em relação Mas eu acho que, eu falei isso pro GG, eu acho que o ambiente educacional melhorou demais. Eu acho que, na verdade, o cliente melhorou. Eu vejo o cliente, e eu falo por nós, a gente tá com 7 mil, cara, tá com um número relevante de Poxa vida, cara. Cara, eu vejo os caras não querendo engolir mais muita balela. Eu vejo os caras querendo, tipo, ouvir a real. Por exemplo, qual que é o lance da mesa proprietária? Você conhece, mas não custa falar de novo. O que a gente vende pro cara? A gente vende pro cara todas as... No fim do dia, eu vendo pro meu cliente as obrigações que um trader que senta na Faria Lima tem. Que é, cara, você vai ter que respeitar o gerenciamento de risco. Dane-se que você quer ou se você não quer. Irmão, o negócio é o seguinte, o capital não é seu, o capital é meu, então vai ter vezes que vai ter algum tipo... Então a gente vende isso pro cara. E quando o cara sai da corretora e tá crescendo para ir pra mesa, ele tá trocando uma certa liberdade de fazer o que ele quer na corretora para fazer viagem. E a mesa acaba sendo só uma camada, né? Porque o cara vai para a corretora. Para ir para um lugar onde ele vai ter um cara que vai chegar de vez em quando e puxar a coleira dele. E tem crescido, a galera tem visto o valor nisso. Mas tem visto... Cara, tipo, às vezes, de vez em quando eu mudo stop no meio do dia da galera. Tipo, sai um número. Galera, vocês não vão operar. Faz isso numa corretora. Você é corretor, você sabe disso. E eu sinto a galera, tipo, mais ávida por isso. Acho que eu não sei se que apanhou demais também. Mas eu sinto que o ambiente melhorou muito. E também uma coisa que melhorou, e aí até a corretora melhorou. Sim. É que aliás, o Copilot é bem legal, hein? É sobre isso que eu vou falar. Muito legal. O que acontece? Cara, não adianta o cara vir aqui. Eu gasto um puta dinheiro para captar o cara. Sim. Né? E é um puta dinheiro. 600, 700 reais por um novo cliente que entra. Aí esse cara começa a operar comigo, bicho, 3 meses depois ele morre. Que vantagem que eu tenho? Nenhuma. Então, eu prefiro ganhar menos com ele mês a mês, mas mantê-lo vivo pelos próximos 20 anos. Então, a corretora começou a focar nisso, que era coisa impensável há 10 anos atrás, né? E aí, o que ela fez? Ela fez uma das coisas. São várias coisas. Apostou muito no educacional. Sim. O Copilot, tá? Sim. Assim, tem coisas que eu me orgulho de ter participado na evolução. Por exemplo, não existia nenhuma boleta automática como é do Profit, como é se apertar um botão e comprar e vender. Você tinha que digitar
o negócio, aí você... Por varejo, pode ser que para o institucional estivesse, né? Eu acho que... Não, menos ainda. Por varejo, no home broker, não tinha. Você tinha que digitar. Eu vou comprar 76.540. O stop é 70... Tá vendo? Demorava 1 minuto para fazer a porra da boleta, né? Cara, a primeira boleta automatizada que você clicou, comprou, clicou, vendeu, a gente que fez lá na Rico. Né? Legal. Eu me lembro sentados acho que o Igor, o Aliakin, o Fred Menberg. O Fred. O Fredão falou que tinha uma versão de vocês, né? O Profit fez uma versãozinha para vocês, não tem? Sim. E aí a gente fez essa boleta do jeito que a gente queria. Inclusive, cara, como eu gosto de operar muita coisa... Eu não sou só índice dólar, né? Sim. Você era bastante ações, inclusive, no passado. Mais, né? Até ações. E aí eu fiz um botão que é o tipo assim, zera tudo. Porque, tipo assim, sabe quando... É o botão do pânico. Sabe quando saía a notícia, tipo assim... Não sei se você se lembra... A Dilma já tinha sofrido impeachment, aí entrou lá um presidente da Câmara lá e cancelou o impeachment, a bolsa despencou. Sim. Cara, até você conseguir sair de tudo, cara, já zicou. Então tinha o botão de zerar tudo. Isso foi uma coisa que eu gostei de fazer. E participei da elaboração do Copilot. Na verdade, da elaboração não. De algumas ideias depois que ele já estava muito bem formatado. O que é o Copilot? Você vai lá e fala o seguinte, para XP, não é mais pro gráfico que você consegue burlar, não. Você fala para a corretora, olha, eu só posso perder R$1.000 por dia. Se bater aí, eu não posso mais operar. E não adianta ligar que a gente não vai liberar. Não adianta ligar. Só que antes... Na hora que batia, você podia ir lá e mudar. E desligar o Copilot. Entendeu? Sim. Uma das minhas sugestões, falei, não. Tem que ter um botão aqui que diz o seguinte, olha, se bater no limite, eu não posso mudar até daqui 1 hora, até daqui 4 horas ou até o pregão seguinte. Sim. Por quê? Porque enquanto a gente está lúcido, a gente consegue tomar essa decisão e sabe que é certa. Na hora que você está no dia de fúria... Tu vai lá e vai desligar o Copilot e vai acabar com a tua conta, entendeu? Então, isso, quando você está lúcido, você se protege disso. Sim. E aí, na hora que bate naquele limite, cara, te zera tudo, acabou as operações. Cara, isso é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Então, quando a gente fala de amadurecimento desse mundo day trade, passa por isso, tá? Até as corretoras entenderam que, porra, não adianta querer ganhar hoje. A gente tem que pensar em manter o cara aqui pelos próximos 20 anos, senão fica esse pote furado. Eu quero, se você me permite, até suavizar um pouco o que você falou, porque da forma que você falou, dá a entender que a corretora, na verdade, queria que o cliente quebrasse. Não. Mas para quem não sabe, é o seguinte, na corretora a gente tem um negócio chamado mandato não discricionário. Então, qualquer decisão que eu tome pelo cliente, por mais que eu queira salvá-lo, a gente simplesmente não pode fazer. Né? Então, assim, acho que a corretora tá achando meio. Deixa eu puxar um pouquinho essa sardinha pro meu lado. Você sabe que quando eu trabalhei com o Igor, o Igor Mago, o Igor Monteiro, quando eles estavam montando o que seria ali a Merlin, que depois acabou virando. E a gente montou um negocinho desse e me surpreendeu na época. Pergunta pro Igor. O Igor sempre defendeu que tinha que ter isso. E a gente fez, e aí o Vela, que tava ajudando, falou assim, cara, tem uma demanda da galera aqui da Mago Lab. O que é? Tal. Falei, cara, fazer super simples. Porque aí era só essa partezinha simples mesmo. Que era tipo assim, o cara chegava até 9 horas, até 8h30 da manhã, quanto eu vou perder, e o cara só fala amanhã e a ferramenta fecha durante o dia. Bem simples. Favela, fazer esse negócio é meio simples. Acho que uma equipe de tecnologia consegue fazer um negócio desse em 5 dias se for só isso que você quer. Mas será que vale o tempo? Eu achava que não ia vender nada. Explodiu de vender. Com o nego querendo esse controle. Sim. Mas deixa eu só voltar. Não, volta, porque isso aí é só uma das coisas. Não é que a corretora ela queria estopar o cliente. Não, lógico. É que ela não agia para que isso não acontecesse. Quer dizer, não por conta dela, por conta do business. Mandato, não pode. Exato. Hoje em dia ela se preocupa tanto com isso que ela acabou desenvolvendo ferramentas para ajudar esse cara. Né? Então, coisa que não acontecia 10 anos atrás. Sim. Né? Enfim. Mas o day trader ele tá com outro foco agora, né? Você viu que foi lá para B3 o Clóvis e o Renan. Agora tem uma área de day trade. Segundo o Vela, não existia uma área de day trade na bolsa há 8 meses atrás. Agora que eles olham, ninguém olhava o day trade, é o cara que mais traz liquidez. Deixa eu te falar um negócio que a gente montou que é super legal. Fala. Acho que você vai gostar disso aí. Olha que coisa simples, mas que tá ajudando a gente pra caramba. A gente pegou um cara lá, por exemplo, o cara compra avaliação e reprova na avaliação. A gente fez um relatóriozinho super simples, que é o seguinte, qual que é a palavra que você mais fala na tua live deve ser stop, é a top 3 palavras que você fala. E a que menos obedece. E a gente montou esse relatório e começou a ajudar a galera, onde
pegar esse cara específico. Ele foi lá, tinha uma avaliação de R$75 mil, ele foi reprovado. Ele perdeu R$75 mil. A gente foi lá e fez cenários. Se você tivesse operado com stop gain, loss de 10, de 20, de 30, e a gente começou a rodar. Esse cara, por exemplo, que ia perder R$75 mil, a gente ligou para ele anteontem. Ele ia estar com 18 ainda na conta. Coisa simples, né? Tipo, ele já sabia pelo André que ele deveria ter stop. Só que tá ajudando a gente pra caramba, porque o cliente tá se vendo sendo cuidado. Exato. Eu acho que quanto mais as corretoras fizerem isso, mais vai. Assim, uma realidade a gente não vai mudar, cara. O cara no fim do dia ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que ser disciplinado, ele vai ter que estudar, ele vai ter que contratar o Copilot, respeitar e usar o Copilot. Mas, cara, eu tô vendo que o ambiente tá... Porque, posso falar? É uma sacanagem bater tanto no day trader, cara, porque é uma profissão tão legal, cara. Se o cara certo. E é possível, cara. André, você é um gênio? Você é o Albert Einstein? Não, pelo contrário, eu sou o cara mediano. Eu só sou disciplinado. Eu sou abaixo da média, cara. Tipo, eu tô falando. Mentira, Chicão, vai. Não, mas abaixo da média também você forçou, vai. Mas a gente também não é muito acima. Mas você entendeu? Mas a gente não é top 3 gênio, não é nenhum idiota, mas assim, é possível. Mas, cara, vamos lá. Faz 20 e tantos anos que eu... Todo dia, 8 horas da manhã, estou na frente do computador, faço meu estudo durante 1 hora, me concentro naquilo. Depois eu fico das 9 da manhã até meio-dia tomando decisão que envolve dinheiro sempre. Cuidando das minhas operações, cuidando das operações de quase 1.000 pessoas que estão lá me seguindo, e eu sou analista, então eu também tenho que dar recomendações de swing trade, que eu adoro, né? Principalmente agora que o mercado se mexeu, enfim... tem carteira, na nossa assessoria tem carteira de médio e longo prazo que eu também cuido. Ou seja, cara, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer, cara, né? Ou seja, cara, é uma profissão que exige do cara. Não é o cara que, eu quero ter liberdade, eu quero surfar o dia inteiro e operar das 9 às... Talvez consiga, mas não é esse o objetivo. Mas o cara tem que se dedicar, o cara tem que estudar, o cara tem que viver, o cara tem que ser disciplinado. Tem uma série de coisas que você precisa seguir. Sim. Né? Agora, isso não exige inteligência acima do normal. Isso só exige dedicação e disciplina, cara. Sim. Né? Por isso que é possível. Porque, cara, não tem... Comprar e vender é a coisa mais... besta do mundo, né? Só exige... E o que você falou, cara, é exatamente isso. Para várias áreas da vida. É mais simples do que as pessoas imaginam. Não deveria ser complexo. Agora, André, é o seguinte. Eu conheci o André lá atrás, que era o André que era só, muitas aspas, o cara que ficava lá na sala ao vivo. Cara, mudou completamente o André hoje, né? Tipo, tanto em termos de projeção, você bateu 100 mil, né, seguidores. Parabéns. Já faz uns 2 meses já, né? Que bateu. No Instagram, acho que eu tô com 111. E no YouTube com 310, mais ou menos. E agora também como empresário, né? Como você está posicionado. Que hoje então você está tocando a parte que você sempre fez, que é a tua paixão, imagino. Você está com a parte da... Posso falar? Pode, claro. Da Concreto. Está com a parte de assessoria e com a parte educacional. Exato. E aí, como é que arruma tempo? Cara, basicamente acaba dando. Assim, uma das coisas que eu... tô reclamando um pouco é que, eu me mudei, saí de São Paulo, fui para Taubaté, morava num lugar super gostoso aqui, não tinha problema nenhum, para ter mais tranquilidade, né? Então eu não tô tendo tanto, mas cara, o desafio sim, eu e o Storm, a gente está montando um treinamento que vai sair em agosto e que a princípio se chamar O Legado. E aí eu acho que o Primo Rico com Bassi fez antes que recebeu esse nome. Eu falei, vamos pensar num outro nome e tal, não sei o quê. Mas por quê? Porque tanto eu como o Storm, a gente tem muita preocupação, a gente se fala muito e sempre sobre isso, tipo assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? Eu falo para 500 mil de pessoas, ele até mais do que eu, ele tem, assim, deve ter umas 300 mil pessoas a mais. Cuidado que você tem que ter para falar sempre a coisa mais correta possível, sem mentir para ninguém, sem enganar ninguém e tal. E por que a gente se preocupa com isso? Porque no final das contas, cara, eu sou um cara tranquilo e tal, mas se daqui a pouco, quando eu parar, eu pudesse ser lembrado como um cara que, o cara ajudou o mercado, o cara falou sobre gerenciamento de risco e tudo mais e tal, não sei o quê, vai ser legal. E eu acho que vou completar 50 anos esse ano. Eu tô muito novo para ficar encostado lá em Taubaté. Então, por um lado, me incomoda ter que me mexer muito, principalmente em Porto Alegre. A nossa assessoria ela está crescendo
assim, tá uma coisa que Legal. eu jamais esperava, né? Que bacana. E, tipo assim, a gente alugou 200 metros quadrados, agora tá cheio e a gente já faz um ano que a gente mudou e agora já tem que alugar. E aí tem um monte de decisão para tomar. Mas, cara, a gente tá conseguindo ajudar tanto o trader, né? Ajudar o varejo, que é o que a gente gosta. E à medida que você vai crescendo, eu nunca tirei um centavo da empresa. Eu tenho que ter um salário lá pequeno, porque não dá para não ter. Acho que é um salário mínimo por mês. Eu nunca tirei um centavo. Todo o dinheiro a gente reinveste na empresa. Então, nem dinheiro tá dando esse troço, tá? Mas cara, a gente tá criando muita coisa legal para ajudar o trader. Sim. Né? Então... isso vale mais para mim do que qualquer outra coisa, do que ficar em casa por enquanto, tá? Então, minha mulher super entende e aí a gente começa a ter mais liberdade. Então, tipo assim, pô, preciso ir pro Chile, pra uma feira, não sei o quê. Ela vai junto, entendeu? Aí, durante o dia, ela fica lá no hotel e tudo mais e tal. À noite, a gente sai, janta. Então, a minha filha já tem 20 anos, já tá se virando aqui em São Paulo, sozinha, fazendo faculdade. Então, pelo menos, eu tô curtindo ainda, tá? Então, eu tô arrumando tempo para tudo. Tá, mas você ia falar, e aí, qual que é o nome do curso? Vai ser a terceira onda. Terceira onda. Mas saca a ideia. Tu começou no mercado... 2001. 2001, mesmo ano que eu. A gente tem 25 anos de mercado. O Storm começou em 98. O Storm pegou uns 7 circuit break a mais que eu. Que a gente, né? Porque foi aquela época lá de... ele pegou a Rússia ali, né? Crise Argentina também, 2001... Assim, eu não peguei Torre Gêmeas. Então, eu entrei depois, foi no finalzinho do ano. O meu também foi. Ele também pegou a Torre Gêmeas. Mas a gente viu assim, uma possibilidade de realmente multiplicar capital, até mesmo com o day trade, porque você tem muita volatilidade, em 2 momentos, tá? De 2002 a 2011. Primeiro governo Lula. Foi o primeiro Lula, né? Que começou. Eu acho que Lula 1 e Lula 2. Lula 1 e Lula 2. Que a gente teve uma explosão da nossa bolsa. A bolsa subiu quase 900%. Petróleo saiu de quase zero para, sei lá quantos dólares, $80. Minério, porrada. Então, o que você tinha puxando o Ibovespa? Petro, Vale, siderúrgicas e bancos. Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Cara, o cara que tinha uma carteira de Ibovespa, ele voou, multiplicou o dinheiro mesmo, né? Aí o que aconteceu? 2008 veio a crise. 2009. Caiu rápido. 2009 que voltou. Explosão. Mas Só tinha gênio na bolsa. Só tinha gênio. Não, eu vou te falar. Coisa que você comprasse. Não, eu vou te falar. Eu me sentia a última bolacha do pacote. Eu também. Né? Aí o que aconteceu? Porra, final de 2010, aí veio lá aquela mudança de começar... do preço das commodities começar a cair. Acho que a equipe econômica cometeu uma série de erros aqui, né? Que culminou com a Bolsa caindo durante 5, 6 anos, assim como caiu a Bolsa dos países emergentes. Né? Porque é o seguinte, a direção vem de fora. O interno, ele é responsável pela intensidade. Então, os países emergentes caíram. O Brasil também caiu, numa intensidade maior, porque aqui a gente errou mais do que em outros países. Por exemplo, para segurar a inflação, o pessoal segurou o preço do petróleo. Uma das maiores empresas do mundo quase faliu, que foi a Petrobras nessa época. O petróleo chegou a valer menos de R$1 nessa época, né? Legal. Então, a primeira onda foi essa, que o varejo conseguiu pegar. Porque antes na década de 80, 90, se você não tivesse milhões de dólares, você não ia entrar no mercado. Beleza, 2016, cara, o que acontece? Impeachment da Dilma, entra o Bolsonaro, explode o mercado. Não foi isso. Não foi 16, impeachment da Dilma? Não. Direção é lá fora. Direção, tá. Cara, os países emergentes começaram a subir todos em janeiro de 2016. Você pega o nosso gráfico e compara com o MSCI da JP Morgan, dos países emergentes, tem uma diferença de uma semana. Só que essa era a direção. Só que aí pra gente veio mais do que isso. Veio a intensidade, que foi o quê? Impeachment da Dilma. Que foi impeachment da Dilma. Cara, quando saiu aquilo, eu me lembro de uma semana, o mercado, em 3 semanas o mercado subiu quase 20%. Foi mais, André. Mais? Subiu mais, ele quase dobrou foi de 18 mil para 30, assim, ó. Uma coisa rápido, vertiginosa, assim, e é engraçado, porque o cara que estava de fora naquele momento... O cara falou, não, beleza, subiu um pouco, semana que vem eu vejo. Na hora que ele voltar lá, estava 20% mais alto. Bom, enfim, cara, essa onda durou
até 2021. Vamos lá. Teve sobressalto? Pra caramba, né? Em 2017 teve Joesley Day. Né? Não sei se você se lembra, mas a bolsa amanheceu... Eu tava na mesa. Foi o pior dia de mercado meu pior dia de mercado. Eu performei mal naquele dia. Eu era broker, nem performei nem desperformei, mas foi um dos dias que eu mais suei. Provavelmente não almoçou, saiu pra jantar, já saiu da corretora 11 horas da noite. Só fazer um adendinho só. Sabe o que foi o pior, na verdade? No dia que saiu o nome do Palocci no Petrolão. Eu era estagiário, eu tava na Link, fazia cash and carry, eu estava basket de ações. Eu quase morri esse dia. Quase morri esse dia. E o segundo foi o Joesley. Mas era broker tem a vida um pouquinho mais fácil. Você falou do Raoni Rossetti. O Raoni Rossetti tinha ido para Los Angeles. O avião dele pousou. Ele saiu daqui, tá tudo bem. Né? Durante a noite saiu o caso. No outro dia de manhã, ele chegou lá, pegou o avião de volta e chegou de madrugada aqui. Que é a cara dele, né? Ele nem saiu do hotel nem saiu do aeroporto de Los Angeles. Mas, 2018 teve greve dos caminhoneiros, que foi barra pesada. E 2020 teve a pandemia. O mercado caiu 50% em 17 pregões, cara. É uma porrada, né? Só que voltou tudo de novo, né? Então, mesmo que o cara tenha ficado em 2020 e visto aquele troço todo cair, depois ele recuperou tudo, porque a maioria dos papéis fez um novo topo histórico em 2021. Essa foi a segunda onda. O que a gente viveu depois disso? Cara, uma era que eu chamo de a era da inflação, e isso pegou todo mundo, e que principalmente puxou os países emergentes para lateral e para baixo. Né? E além disso, você tinha um setor despontando nos Estados Unidos que acabou pegando todo o dinheiro do mundo e trazendo para lá, que é o setor de tecnologia. Né? Essas 7 empresas, né, que agora já são mais, porque toda hora tem mais uma empresa. A SpaceX já vai ter que entrar nisso aí, então vai ter que ser mais empresas de tecnologia. Mas, cara, isso chupou o dinheiro de todo mundo para lá. Né? Então, o que acontece? A gente passou 5 anos numa época, vivendo um momento dificílimo. Né? O que aconteceu em 2025? Eu e o Storm, separadamente, sem um falar com o outro, a gente começou a enxergar os mesmos sinais de quando subiu as outras vezes. Porque a gente viveu essa experiência 2 vezes. Né? O dinheiro gringo começou a entrar a partir de janeiro de 2025, quando eu não sei se você se lembra, o dono da Cosan estopou uma posição, o dono da Rumo estopou, que é o mesmo da Cosan, estopou a posição de Vale. Não sei se você lembra disso. Cara, o gringo veio, tomou tudo, velho. Assim, aí você, tem alguma coisa diferente ali. Eu começava a perceber que a inflação que estava... Cada semana vinha um relatório Focus mostrando mais inflação. Deu uma flexionada, né? E aí começou a casar algumas coisas. Você vendo toda semana, cara, tem lá empresa saindo do mercado, empresa sendo comprada, como aconteceu esses dias aí com a Log, como aconteceu esses dias aí com aquela que aluga maquinário para obra com... Putz, eu adoro tradar. Mas, enfim, também foi comprada, né? Vai sair do mercado. E não é Marco Polo, não, né? Não é Marco Polo, não. Ô, Godoy, coloca aí empresa que... Aluga equipamentos para construção civil. Capital aberto, alguma coisa desse tipo. Vocês vão falar para mim. Bom. Enfim, Mills. Você dá uma olhada. Mills, né? Mills 3. Aí você fala, vamos lá, tá? Ninguém quer bolsa, todo mundo com nojo de bolsa. O varejo nunca teve tão subalocado na história, tá? Quer dizer, na história recente, nos últimos 25 anos, como está agora. Né? Institucional, o fundo tomando o resgate mês a mês, cara, eu não sei se... Quer dizer, significa que, o Brasil não quer bolsa. Cara, o gringo começou a chegar. Daqui a pouco esse negócio começa a subir e começa a aparecer na capa do jornal que a bolsa está subindo. Não vai ter ação para todo mundo. Por quê? Porque tem 50 empresas a menos na bolsa, tá? Tem Petro, Vale, as grandes empresas, todas com programa de recompração aberto. Quer dizer, daqui a pouco, cara, você vai ter metade das ações que você tinha entre 2016 e 2020. Na hora que vier a demanda, a gente vai ver uma porrada acontecendo. E aí, a gente teve o primeiro exemplo do que seria isso no começo desse ano, 2026. Quando o mercado, em poucas semanas, saiu de 150 mil pontos e foi para 200 mil pontos. Beleza. Cara, mas André, veio a guerra. Beleza, é como o Joesley Day, tá? Então, a gente passou por uma correção e eu acho que estamos só... como se estivesse em 2017. Ainda tem 3, 4 anos de alta para frente.
E aí, cara, no início de 2025 eu escrevi um e-book chamando A Nova Era do Mercado, a oportunidade da década. Na época foi inclusive capa da Infomone e tal. Os pontos que eu liguei para falar de uma possível alta no mercado. E o Stormer estava fazendo a mesma coisa lá de Porto Alegre, eu nem sabia, entendeu? E aí a gente se encontrou e a gente decidiu comunicar isso para o mercado inteiro, tá? Que a gente acha que nós vamos ter a terceira onda capaz de multiplicar realmente o capital, e aí não é em 3 meses, tá? Não é ganhando 10% ao mês, como o pessoal promete. É matemático, né? Se o mercado subir 800%, cara, se tu não fizer nada, só comprar Ibov, tu vai ganhar 800%, né? Então você multiplicou seu capital. E vocês vão colocar nesse curso de vocês só compra, vão colocar estratégia de opção para proteger? Cara, a gente vai falar sobre tudo, né? Começando do zero, porque o cliente que... É engraçado, tu me pergunta isso. Pô, André, mas você dá aula pro cara que tá dando o primeiro passo. É muito mais fácil do que o cara que já tá cheio de vício. Acabou de falar isso, muito mais fácil. Cara, quando o cara chega lá, já não estopa, já perdeu dinheiro, é muito mais difícil, né? Porque recuperar é muito mais difícil do que começar do zero. Sim. Do zero você tá aqui. Se você tem que estar uma volta atrás, você tem que... Você tá envolvido. Tá enrolado. Então, a gente quer começar do zero... trazendo a coisa até certo ponto, aonde todo mundo vai se juntar. E dali para frente, cara, falar sobre tudo. Né? Que dia que vai... Vai acontecer dias 3, 4 e 5 de agosto. Serão lives onde a gente vai apresentar todo o projeto. Tá, legal, cara. Mas já tá um pré-lançamento ainda? Não, cara. Por enquanto tá nas fases de captação. A gente... E a KB3, não é? Ou eu tô enganado? Cara, na verdade são vários patrocinadores, né? A história ficou grande. Por quê? Nós tivemos aí a primeira Expert Trader, que foi aconteceu há uns 4 meses atrás. Foi bem legal. Foi muito legal. Parabéns. Você tá envolvido? Eu era só consegui dar parabéns participante, pro Indec só, eu tava no stand. O Indec foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da feira, né? Por incrível que pareça, né? Porque só faz besteira, mas até que enfim acertou em alguma coisa. Abraço, Indec. Cara, ele fez um baita do evento. Ele ajudou a fazer, porque não é um evento de uma pessoa só, né? Mas ele foi muito responsável. E conversando com o diretor de renda variável da XP, que você conhece também, que é a Luqueta, ele falou que não tem chance de não ter uma segunda... Não, tem que ter. Né? Tem que ter mesmo. Pô, tinha lá, sei lá, 3, 4 mil traders, né? A gente estava com o stand lá, a BFR, né? Que é a minha assessoria, o trade ao vivo. E eu e Storm, foi feita uma eleição que é mais ou menos o seguinte, cara. Alguns personagens de mercados, entre eles o Indec, o Eduardo Geraldini, que está na Nelógica, alguns, né? O Clóvis da B3, selecionaram ali os 200 influencers, traders e analistas, cara, que mais falam de educacional, que são mais importantes para o ambiente bolsa, certo? Sim. Beleza. Esses 200 depois votavam entre eles quem são os caras que influenciaram mais na tomada de... Não que é melhor trader, porque melhor trader é o cara que ganha mais. Está sendo político, mas entendi teu ponto. O melhor trader é o cara que ganha mais. Então, quem são as pessoas que mais influenciaram desses 200? E o ganhador, com todo o mérito, foi o Stormer, e eu fui o segundo. Legal, então, parabéns. Quando isso aconteceu, a gente falou, pô, a gente tá com a mesma visão, a gente tá olhando para o mesmo lado, a gente acabou de ser premiado, ganhamos a chancela do mercado, vamos fazer isso. E aí, muita gente tá com a gente. E aí eu gostaria muito de falar dos patrocinadores, porque é quem ajuda a pagar a conta, né? Claro. A Nelógica está como patrocinadora. Sim. A XP está como patrocinadora. A ACE da XP, que está investindo muito em ETF, né? E alguns ETFs interessantes, até para o cara que faz day trade, porque ao invés de você ficar com o dinheiro na conta, você mete na ETF, que te dá margem para operar mini contrato, né? Então a Asset da XP também está... Tá nesse bolo. A Eduz, que é o meio de pagamento, também, talvez até a maior patrocinadora. E a B3 a gente não assinou ainda, mas eu tô lá conversando com o Clóvis, enfim, muito provavelmente a gente vai fechar com eles também. Então ficou um evento realmente grande, a gente espera a participação aí de mais de 50 mil. 50 mil, que eu vou estar lá. Legal. Eu vou estar lá, com certeza. Com certeza. E é fácil, que é online, né? Então... Não vai ter nada presencial?
Vai, mas mais à frente, tá? E para quem resolver seguir com a gente no projeto, a gente vai ter eventos, inclusive, provavelmente vai ser lá na B3, porque pode até ser que a B3 não seja patrocinadora nesse evento, né? Mas eu sou influencer B3, é assim que fala, né? O Stormer também. Então, a gente já começou com eles. Você é embaixador. Acho que você é embaixador da B3, né? Exato. Pô, bem legal, hein, esse embaixador B3, hein, André? Pô, eu acharia, sinceramente, era um negócio que eu colocaria um pinzinho assim na carreira. Não, Porque você foi chancelado pelo... Falei isso pra quem que veio aqui que foi? Letícia Gouveia. Falei, Letícia, você percebeu que você foi chancelada pelo mercado? Porque a B3, né, quando no Brasil tiver uma bolsa só, ela é o mercado. Assim, nossa, não tinha nem pensado. Cara, você foi chancelada pelo mercado. E a Letícia tem mais uma chancela ainda, né? Por quê? Que a diferencia dos outros. Ela é goiana, né? Então, tá um andar acima. Brincadeira. Eu sou goiano também. E olha só que interessante. Cara, tem um monte de goiano na parada. Assim, o Fabrício é goiano, o Paulinho Nino o Fabrício é goiano? O Gonçalves é. Isso, da 07. Quem mais? O Juquira é goiano. O My Friend. Pô, tem um monte de goiano na história. Então, toda vez que a gente tem a possibilidade de falar... O Fred é goiano, né? Fredão é goiano. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de puxar a sardinha pro nosso lado, a gente puxa. O André, voltando só um pouquinho aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Que a única pergunta que eu faço assim de pautinha é o seguinte. Por que você é um trader bem-sucedido? Assim, vamos lá. A pergunta é meio boba, óbvia, mas... Qual é o pulo do gato? É porque eu tenho aprendido muito com essa pergunta. Por que você é um trader bem-sucedido? Você sabe que eu criei o Gamecash, né? O Gamecash tá eu acho que são 460 gravações que a gente fez. Acho que 6, 7 anos de história, né? E eu... Primeiro é brincadeira, para fazer uns 3, 4. O primeiro foi o JP, não sei se você sabia. O primeiro Gamecash foi com o JP. Legal. E eu falei, Indec, nós precisamos continuar, né? Porque montamos eu e o Indec. Cara, a gente aprende muito nesse negócio, muito, cara. Não, é a parte mais legal do podcast aprender. Exato, né? Coisa que você sabe que você olha de um jeito diferente. Então, eu não gosto dessa coisa de, tipo assim, por conta disso deu certo, tá? Mas o motivo que no final, assim, foi o mais fundamental é a minha capacidade de seguir um processo. E isso tem nome, é disciplina. Basicamente, né? Vamos pensar numa linha de produção, tá? O cara tá lá, tem que, sei lá, colocar a fechadura numa porta, né? Então, tem uma linha de produção que ele chega com a ferramenta e faz assim e coloca. Aí, alguém vai falar, e se ao invés de fazer assim, ele fizer assim? Aí ele vai mede, aí sai... 3 segundos mais rápido. Aí você tem um ganho de produção no final do dia de 5%, entende? Cara, você vai estar sempre tentando melhorar exatamente aquele processo para que você, no menor tempo possível, possa fazer mais com qualidade. Perfeito? Perfeito. E isso é o que se aprende na engenharia de produção, né? Eu sou engenheiro civil, mas eu trabalhei muito com produção, né? Então, basicamente, eu chegava nas obras e eu tinha que falar, olhar coisas que fariam a produção aumentar para a gente construir mais rápido, no menor espaço de tempo, gastando o menos possível, mantendo a qualidade. Então, eu acho que isso me ajudou, tá? Eu sou capaz de desenvolver a estratégia, sentar e executar a porcaria da estratégia sem olhar para a próxima operação. Né? O Godoy sabe disso. Ele está lá comigo todo dia, que é o meu filmmaker. Tem dia que eu ganho, tem dia que eu perco. Você nunca vai saber se eu ganho ou perdi, porque a minha cara é sempre a mesma. Porque o meu foco não é na próxima operação. Não tem que dar certo a próxima operação. Eu preciso repetir o processo, porque se eu conseguir fazer isso, repetir o processo, eu sei que daqui a 100 operações eu estou ganhando dinheiro. Sim. Então, essa disciplina em repetir esse diabo desse processo foi o que, para mim, mais fez diferença em tudo, tá? Entendeu? Legal. Não, eu entendi pra caramba. Sabe porque eu tava falando agora com a Paula, gravando com ela antes, e ela tá fazendo um negócio super legal, que ela não tá só ensinando, eu não ensino só mais técnica, eu tô focando nesse negócio dela de mulher trader, a ensinar a ser trader como profissão. O que isso quer dizer? Até reserva que o cara tem que ter. Até o quê? Até reserva financeira o cara tem que ter. Tem.
Quanto tem que ter aqui, quanto tem que ter aqui, quanto tem que ter ali. Porque quando você... Achei bem legal o que ela falou. Porque quando você monta dessa forma, você ajuda o cara a olhar 5 pregões para frente. Porque quando você não quer estopar, o que você está falando? Cara, eu não quero perder o jogo hoje. Mas é uma guerra, não é uma batalha. E ela falou que ela tem conseguido fazer isso. Mas fez total sentido. Você tem que ter reserva de tudo, até de internet. Você sabia que eu tenho um Starlink que eu comprei? Porque eu falei, pô, não adianta, vivo, claro, na hora que dá... Comprei o Starlink, cara. O que eu falo sempre é o seguinte, quer saber de quem que é a culpa? É só ir na frente do espelho. É sempre sua. É sempre sua. Ah, porque a corretora, porque o analista... Esquece a merda. Enquanto você não for homem o suficiente ou mulher o suficiente para assumir que toda vez que você ganha, o mérito é seu, mas toda vez que você perde, o risco é seu. Sim. Eu tava falando isso. Eu acho que um dos caminhos para evolução na vida, em tudo que você faz, é você sempre procurar onde que eu errei. Independente do que aconteça. Tô dando uma filosofada muito rapidinha. Tem um cara chamado Alexander Solzhenitsyn. Já ouviu falar? Aqui pela Gulag? Não. Esse era um cara que ele estava no campo de concentração, nos gulags lá na Sibéria da Rússia. E ele, cara, no começo ele, pô, eu sou uma vítima. E o cara naquela situação, ele começou, tipo, cara... Onde que eu errei pra estar? O cara no campo de concentração. Onde eu errei pra estar aqui? E aí acabou saindo esse livro chamado Arquipélago Gulag, que é um puta livro, super recomendo. E foi o cara que foi um dos caras que ajudou a derrubar a cortina de ferro ali, acabar o comunismo, porque quando a galera começou a entender o que estava acontecendo do outro lado da cortina. Fora esse parênteses, e eu peguei e decidi o seguinte, cara, tudo que dá errado na minha vida, tudo. Por exemplo, me assaltaram o celular em Moema. Eu fiquei putíssimo com o ladrão. Lógico que eu fui puto ladrão. Eu me dou 5 minutos pra ficar puto. Depois eu falei assim, tá, beleza, o que eu fiz? Será que eu tava vacilando? Será que não sei o que? E eu tava falando no outro podcast, agora não lembro quem foi, que eu acho que quando o trader começar a falar assim, cara, tudo tem a culpa minha, por exemplo. Ai, mas caiu a analógica. Por que você não tem um home broker aberto? Ai, mas caiu a internet. Por que eu não tenho um Starlink? Acho assim, se o cara começar a ter esse tipo de plano de... Sabe, tipo assim, cara, tudo pode dar errado e onde que eu posso melhorar? Mas você tem que ter um gerenciamento do risco para amplo. Tudo que pode dar errado. Por exemplo, se o profit cair, coisa que não é comum... Mas cara, pode acontecer no dia da tua operação. Exato. Tu já tem que estar com stop. Se você não tiver... não, vou estopar no dedo. Tá, e se cair, tu se ferrou. Então, eu fazia isso. Mas eu percebi que, pô, se der uma zica qualquer, eu tô sem stop, né? E no dia que você tá sem stop, vai ser o dia que vai acontecer o quê? É a lei de Murphy. É a lei de Murphy, né? Murphy vai vir um cavalo alado vai entrando quando tudo vai cair 8 mil pontos naquele dia. Aí a culpa é de quem? Porra, a culpa é minha, né? Então, essa coisa eu aprendi. Porque o analista deu call. Cara, você que clicou, brother. Né? E eu podia estar falando em defesa da minha profissão, mas não é isso. Quando eu entro porque alguém falou, cara, a decisão foi minha. Né? A culpa é de não sei que. Não, a culpa é sua. Tu que clicou, cara. Né? Então, eu acho que canalizar essa raiva para os outros vai fazer com que você demore muito mais para ganhar dinheiro. Não, porque não vai mudar nada, porque a perda é sua, o analista não vai pegar a sua perda. Exatamente. E você não vai evoluir. Certo, senhor Eduardo? Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Convidei 2 amigos para lá em casa. Saíram da minha casa quase 5 horas da manhã. No outro dia chegou uma multa para mim, porque tinha mais de 1 quilo de pipoca que jogaram janela abaixo, entendeu? Eu não vou ficar culpando esses amigos que foram lá. A culpa é minha, eu que convidei. Você que convidou. Não faço nem ideia quem seja. Esse pessoal é fogo, né? Mas tudo bem. Você tá morando para lá? Pro interiorzão também? Não, tô aqui do lado. Aqui. Ah, não, foi aqui essa festa. Não, isso aqui faz tempo. Mas foi na época da pandemia, né? Depois da pandemia. Foi antes de você ir pro interior de fato. E aí a gente estava aqui em São Paulo e sei lá, já eram as 4 da manhã, eu, Igor e Aliak, e minha esposa falou, vou fazer uma pipoca. E aí foi uma bandeja de pipoca desse tamanho. Pegava de março, assim. Vocês se conhecem há quanto tempo? Porra. Há 21 anos já. 21 anos? É um casamento. Eu conheci o Aliak quando você tinha 17 anos? 18 anos. 18 anos. 21. Não, agora só conta como... Bom, já que foi... Não, você trouxe ele pro mercado, pelo menos vamos começar o papo com o Aliak com essa... Não, você que trouxe ele pro mercado? Oi? De certa forma, você foi um mentor? Não. As coisas foram acontecendo de uma forma pouco planejada. Eles tinham um curso, um treinamento que estava bem no seu começo, e eu tinha necessidade de encontrar alguém que
tivesse com a mão na massa, fazendo ao vivo, etc. E aí, um belo dia, eu pesquisando sobre curso, treinamento, se encontra o trade ao vivo. E era uma comunidade pequena. Se não me engano, tinham 14, 15 alunos quando eu entrei. E aí, a partir dali, começa realmente a história, que é onde eu conheço o Igor, conheço o André. A princípio como aluno, como cliente. Algum tempo passou, alguns anos passaram. A escola Trade ao Vivo cresceu. Eu, obviamente, evoluí. Parei de ser aquele Zé Ruela do mercado e comecei a... Enfim... Ele falou que demorou só 17 anos pra você parar de ser Zé Ruela. Eu tava comentando agora. Não, mentira. Eu parei de ser Zé Ruela, mas continuo na quinta série. 16, tá? né? 16, né? Não, na verdade, ele tá... Não foi depois de anos, cara. Ele chegou, meses depois, a gente falou, pô, esse cara tem alguma coisa diferente, era ganhador. Quer dizer, ele já tinha perdido dinheiro com operações que não era day trade. Claro. Aquela história de Telby, não sei se você lembra. Lembro. Opa, caramba. E aí ele chegou rapidamente, a gente percebeu e falou, puta, esse cara é bom. No fórum da ADVFN, que operava as pink sheet. Exatamente. E aí a gente chamou ele, aí começou a crescer o trade ao vivo, né? A gente chamou ele para nos ajudar. E em algum momento, cara, ele tava tão bom, que eu falei, cara, não tem como deixar esse cara embora. Vamos obrigar ele a ser nosso sócio. Então... Aí a gente falou, pô, Kim, aí ele virou sócio e na primeira oportunidade que a gente teve, na verdade, quando a gente mudou para XP, o Kim saiu de onde estava, em 2015, ou seja, já faz tempo, em 11 anos. 11 anos. Aí o Kim veio para São Paulo, falou, pô, aí foi fantástico, porque a gente passou a ter contato diário, né? Enfim. Então, isso é um bom ponto que você falou, porque eu tava conversando, eu conheci o Márcio Killing lá na gente boa, aliás, esse cara é gente boa, né? Gente boa no último grau. Porque eu tava, tipo, do lado, assim, falei, cara, eu queria muito perguntar pra ele, falei, cara, como é que foi essa parada? Porque eu te vi lá fazendo perereca da malhação, como é que foi? Eu fiquei curioso, assim. Só que eu não queria também ficar tietando o cara, tá ligado? E o cara foi o cara, por acaso, ele me conheceu, falou, você que é o Chicão, não sei o quê. E ele ficou contando assim, e eu falei pra ele, cara, tem um componente de talento, né? Porque foi meio rápido, né? Foi meio rápido. E o cara era ator, não tem absolutamente nada a ver, né? Não, mas a história dele é legal. Ele tomou umas porradas antes de... Mas foi rápido. Não, mas mesmo assim foi rápido, né? Porque, Então, tem talento, André? Existe talento sem esforço não adianta nada. Né? Isso, obviamente. Mas eu acho que ele, por exemplo, é o tipo de cara que lá tinha o talento no começo. Depois veio o trabalho duro. Mas eu acho que o meu processo não foi tão rápido, talvez, como o do Killing. O Killing foi mais rápido, né? O Killing foi mais rápido. Mas também você tinha 18 anos, o Killing já é... Também tem mais maduro. É malandragem da vida também, né? Sobretudo era em outro momento onde as informações eram mais escassas, né? Se eu não encontro... As boletas foi nós que fizemos, lembra? Exato. Sim. Então não tinha nem boleta. Exatamente. E uma coisa que agora me faltou aqui. Bom, em relação ao Killing, né? E aí a gente pode falar de outros tantos, tá? Do Scott, sim, tem tantos outros. Por isso que eu acho que melhorou. Deixa eu te explicar. O ambiente. Cara, exato. Em 2016, cara, você tinha, sei lá, os 10 caras que tinham experiência suficiente para te ajudar de verdade a fazer trade. Hoje tem muita gente, né? Hoje, perfeito. Todo dia a gente vê um cara diferente falar bem. Sim. Falar com coisas que você fala, pô, esse cara deve ter algum tipo de experiência. Então, aquela coisa que a gente falou, preparado, né? Se vier outra Piracema que veio lá naquela época, de muita gente chegando no mercado, eu acho que tem muito mais gente preparada para receber esses eu sinto que melhorou tanto o ambiente dos educadores quanto a exigência do trader de não engolir mais qualquer papinho. E o Márcio, o Killing e o Scott são, assim, tem outros tantos, mas como eles fazem um programa junto, inclusive um podcast, são exemplo disso. Porra, começar escutando aqueles caras, né, aumenta demais a chance de dar certo, né? Assim, e tô dando 2 exemplos, sei lá, de 500 que a gente tem hoje. Naquela época não tinha mais do que 6, 8 que tinha experiência para falar de mercado com responsabilidade de ter experiência, tá? E esses todos estavam lá na XP na época, né? Que era todo mundo de lá. Que vocês rodaram ali, né? Não, XP que eu falo no grupo, né? Era XP, Clear e Rico, a gente sim. E aí você entrou no meio desse furacão aí. Exatamente. Quantos anos de XP já? 11? 11 anos de XP. 11 anos. Parece 40, né? Parece 40. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei 11 também. Eu fiquei de 2008. Eu entrei no miolo da crise. De 2008 até o IPO, até 2020. Parecia 40. Os cabelinhos brancos aqui. Tinha mato alto pra caramba ali na tua época, hein? Cara, eu fui o 5º funcionário quando começou São Paulo. Olha isso, bizarro. Eu tenho história... Você chegou antes do Raoni, então? O Raoni era estagiário da mesa. Eu tenho uma história ótima com o Raoni, eu sempre conto isso.
A XP já existiu os agentes autônomos de investimentos. E eles iam montar a corretora, porque naquela época eu operava por conta e ordem. A gente tinha acabado de comprar a American Invest, que era a corretora número 3. E aí, um dia eu tô no meio da crise, eu atendi o Morgan Stanley quase quebrando ao longo do dia. Eu desci fumar um cigarro, estressadíssimo. Eu tô no elevador, vejo o Carlão. O Carlão, né? Agora tá lá com a nova bolsa. Poxa, era amigo de boteco, assim, encontrava em boteco ali de Faria Lime. Você tá fazendo? Eu falei, cara, tô aqui, cara, atendendo cliente gringo, não sei o quê, mas, cara, tipo, não sei se eu vou ter emprego amanhã, porque, tipo, quebrou o Bear, não sei o quê, e hoje o Morgan Stanley quase quebrou o meu cliente. Ele, pô, cara, você não quer vir trabalhar com a gente aqui? Eu falei, trabalhar com vocês onde? Onde vocês estão? Na XP. XP, cara, porra, XP. Tipo, era um mercado de placa, né? Porra, que é XP. Ele falou, não, cara, o negócio é o seguinte, o cara é visionário, o dono o cara é um maluco, é um visionário, e realmente o Guilherme é foda, né? E deu uma folha em branco pra gente. Aí eu fui. Quem tava lá? O Zé, o Bruno Bagnoli, o Carlão. E aí me chamaram, eu cheguei lá. E tinha um estagiário que tinha sido contratado, que era o Raoni, que eu não conhecia. Nesse primeiro dia, os meus clientes grandes queriam operar. Eu tinha bastante fluxo, mas eu não tinha senhas. Tinha que ter a senha para operar, que era o crachá, né? E a senha demorava para transferir de corretora. Você chegou a ter senha de broker, não? Não. Demorava de corretora, não sei o quê. E geralmente você usava de alguém. Aí chega o Raoni vindo do curso lá, tipo, super feliz, louco para tirar a primeira boleta. Ele chega na corretora, você tá na corretora, o Carlão fala assim, ô Raoni, é o seguinte, cara, chegou a senha, passa pro Chicão que ele tá com fluxo grande para operar. O Raoni deu a senha, foi embora puto pra cacete e virou uma super brother depois. Eu entrei, o Raoni entrou uma semana antes de mim. Sensacional. E eu tenho uma outra, assim, que era engraçada na época, não era tão mais engraçada, que quando eles foram, aí a XP foi crescendo, e aí foi ter os... É U ainda lá na XP? É U, né? U0000, ainda é? Sim. Aí beleza, eu tô sentado lá, tipo, meu bicho pegando na mesa, e vem um menino lá fazer o negócio, e ele com o maior medo de falar com a gente na mesa, assim, ô Chicão, você é o seu ID lá, seu. Eu falei, tá, beleza, tá, qual que é? E ele com o maior medo de falar, porque o meu era o 24. Aí eu falei, mano, sério, não sei o que quer, porque foi não sei o quê, porque você entrou antes, tá, mas já vinha forte nessa época, forte. Você tá de sacanagem, mas o meu era o 24, qual que é o seu U? 390, mano. 390. Mas hoje deve ter 5 mil, 8 mil. 6 mil. Era U000, eram 4 zeros, eram 5 dígitos. Perfeito. Puta empresa, hein? Hoje são 8 mil, perdão. São 8 mil funcionários. Puta empresa, hein? Quanto mais a profundidade do book segura mais, é mais arbitrado. Você já fez? Já. Fui um dos pioneiros no Grupo XP, junto com a SmartBot, que era nossa parceira ali na época. E o André descreveu exatamente tudo aqui. Só que, cara, eu acho que tem um outro ponto, que é a questão de ter mais tecnologia para, sabe? Tá. Eu acho que o mercado precisa aprender muito ainda sobre execução de fato, nesse sentido. Não, obrigado. Para que a gente tenha, dentro de um capacity pré-estabelecido e um volume de contratos pré-ajustado, setado de forma antecipada, assim como o André bem colocou, a partir de um determinado volume você começa a ter muita discrepância. E aí se isso se junta, cara, com questão de liquidez, mais algum tipo de lag de execução ou coisa do tipo, pô, você não tem um cenário legal. E, sobretudo, eu que faço operações mais curtas, é um grande desafio. Então, foi uma experiência curta ali para mim naquele período. Período que, cara, eu tava indo bem pra caramba, o spread na ponta final ainda machucava o cliente, e o período que eu não ia bem, obviamente, o cliente sentia mais. Então... Que é a carteira recomendada. Eu estopei bem curto ali, cara, enquanto acho que não tiver uma grande evolução de liquidez e melhora de sistemas em execução mais rápida ainda, eu acho que... eu acho que tem muita gente trabalhando para melhorar essa execução. A hora que isso deixar de ser um problema, eu acho que é uma coisa que fantástica, né? Porque assim, tem o peso de você estar operando para... Cara, eu fui meio que fui analista de um fundo multimercado, em que eu e o Indec, eu tomava todas as decisões de entrada em renda variável e o gestor tinha que assinar, enfim. Cara, um dia ruim, você tá operando R$1 milhão, você perdeu 1% do capital, perdeu 10 mil. Perder 10 mil é 1% do capital. Se você tem um fundo que tem 1 bi e perde 1% do capital, é 1% do capital. Mas tu vai dormir com a cabeça falando, cara, eu perdi 10 milhões de reais hoje, entendeu?
Então muda a parte emocional, né? Eu desisti do fundo porque, tipo assim, eu não... apesar do Você fundo não tinha ter maturidade batido emocional? o CDI, um fundo multimercado que funcionou até 2015, bateu o CDI naquela época horrível de bolsa, é um fundo de sucesso. Mas, cara, eu não tinha... Eu não fiquei feliz, entendeu? Assim, eu tinha dias muito ruins, entendeu? Sim. E então eu estopei por causa disso. Outra coisa que o COP pode fazer, o cara que tá ali tem aquela pressão de que, pô, tem um monte de gente que assinou esse troço, então tem que dar dinheiro para todo mundo. Então tem essa preocupação também. Mas vocês não caem nessa. Exato. Não, Vocês não caem nessa. Assim, com experiência, isso é minimizado. Não é todo mundo que vai conseguir fazer. Então, ficou o quê? A execução da ordem. A hora que a execução da ordem estiver funcionando, aí eu acho que vai ser um belo produto. Vocês acharam uma boa aqui porque lá nos Estados Unidos, lá fora, o copy trade é copy trader, né? Você copia traders. Aqui no Brasil, para você ter um copy, você tem que ter CNPI, ou mudou? Não tinha, e a partir dos problemas que aconteceram, de alguns problemas que aconteceram no ano passado, passou a ser exigido isso. Ou seja, o copy trade virou no final do dia um push notification. Na verdade, é um call automatizado, é uma pré-autorização. Como se você fizesse Seria uma pré-autorização. Seria ruim se tivesse essa liberdade de qualquer trader. Lá fora é assim. Você pega na Toro, por exemplo. Na Toro, você entra no site, tem aquele ranking. Assim, por exemplo, pega lá os melhores traders da UX pra galera copiar. Cara, eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu acho isso ótimo, tá? Porque eu lembro do Raul Seixas, né? Não quero mais ter aquela opinião formada sobre tudo. Mas... se eu tivesse que tomar uma decisão agora, se eu apoio ou não apoio, eu sempre sou a favor da liberdade. Né? Também. Ou seja, regular isso, por um lado, impede que um bando de gente que não sabe nada de mercado vá quebrar a conta do outro. Em compensação, tira a minha liberdade e fala, porra, o Chicão não tem CNPI, mas eu gosto do Chicão, ele opera bem pra caramba. Eu quero que ele faça as minhas operações. Então, eu não tenho opinião completamente formada sobre isso, porque eu precisava de mais dados, tá? Mas se tivesse que resolver, eu sempre fui a favor da liberdade. E você? Eu concordo em número, gênero e grau aqui, mas eu já não acho que tanta liberdade assim para o mercado financeiro seja ok. Você está no meio do caminho. Eu estou bem mais no meio do caminho, mais pro lado aqui da certificação mesmo, subir a régua, entendeu? Isso é bom. Você quer? Cara, tem que ter a certificação. Vocês viram a iniciativa do GG? Acho que você está na associação. Vi. Acho que hoje, inclusive, tem reunião, né? Você viu? Não vi. Já é uma iniciativa legal. Vocês vão fazer uma associação de traders. Para ver se algum tipo de... Qual que foi a pegada do GG? Tipo assim, às vezes tem coisas que a B3 muda pro... tamanho de mini contratos, margem, e a questão dele, que eu acho super válida, assim, cara, ninguém nunca pergunta para o trader, né? Ele fez uma associação. Já pode ser uma coisa. Eu acho que, cara, autorização pro cara operar, eu não sei, cara. Você gostaria de ter que passar por um curso para abrir conta no banco? Acho que para abrir a conta, não. Agora, para, de repente, realizar alguns investimentos, algumas operações, eu acho que é um conhecimento mínimo necessário que a maioria teria que ter. Um suitability mais... completo, mais robusto. Suitability mais robusto. E automação, como é que você está olhando? Cara, eu acho que esse é um caminho sem volta. Também acho. Esse é um caminho sem volta. Mas tem os meus poréns, depois eu falo os poréns. A gente falou sobre sentimento, a gente falou aqui sobre capacity, a gente falou sobre execução. Tudo isso você consegue, se bem equalizado, mitigar quase que todos esses riscos aqui, muito próximo de um ponto de equilíbrio aqui, que não vou chamar de zero, porque renda variável não tem isso, o risco sempre vai existir. Até porque a renda é variável, né? Mas você consegue ter muito mais previsibilidade aqui do que com alguém operando na mão. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Mas você é o cara que, tipo, você acha que você largaria o robô e ia pra praia igual o Caio Sasaki? Sem sombra de dúvidas. Aí, ó. É diferente você. Não, eu também faria isso, sem maior Você problema. falou que você gosta Só de que clicar. lá na praia eu ia querer estar com o celular boletando sozinho. Em nenhum momento eu não falei que eu não operaria um pouquinho mesmo. Certo, deixa o robô operando. Não 100%, eu vou fazer os meus aqui também, porque é prazeroso pra mim. Mesmo que seja pra operar pequenininho. Talvez o montante maior eu vou deixar lá na estratégia automatizada. Mas o pequenininho aqui... Se não, pra que ser trader, né? Essa sensação, cara. Não tem. O que você gosta muito de fazer? Eu? Conversar com vocês aqui. Parar de conversar não vai ser difícil pra você. Eu gosto muito de operar, entendeu?
Sobretudo, Eu gosto muito de tocar empresa, cara. Então, você pra tá você- nessa também, né? Pra você é muito Sim, difícil. sim, mas eu fico o tempo inteiro operando. Ou de vez em quando alguém fala, porra, André, para pelo menos. Não, Eu eu- tô almoçando com ele, ganhando eu 5 gosto- mil eu reais gosto- aqui do meu lado. Vai pagar a Esses conta dias pelo Eu eu menos. gosto de criar produto, cara. Eu tenho uma piração de criar produto. Sempre tive. O Raoni tem essa pegada também. Eu tenho essa piração de criar produto novo. Tem até um experimento que é Turtles. Eu sei qual que é. É Turtle Trader mesmo. É, Turtle Do Goldman Sachs. Exatamente. É bem legal. Já leu? Não. Bem legal. Que é exatamente o seguinte: você pega um cara normal e faça com que ele tenha o mesmo gerenciamento de risco de uma Goldman Sachs, né? Sim. E todos que, assim, a grande maioria que passaram por esse processo viraram traders de sucesso. Sim. É uma coisa Sim, mas é bonita de verdade. ver, né? O meu vídeo meu que agora que eu tô mais me pegando na rede social, o vídeo meu que deu assim, foi que eu tava falando até no evento da Nelógica. E aí o vídeo tem a chamadinha, né, pra dar aquela, né, o polêmico, e aí tipo assim, não tem gênio na Faria Lima. Só que no vídeo eu falo assim, cara, tipo, não tem gênio na Faria Lima. Eu conheço os caras, são todos meus amigos. A gente tomava cerveja, isso tal, quando minha mulher deixava. Toma cerveja. O que acontece é o seguinte, cara, quando você senta ali, qualquer desses caras que sentam num banco, esse cara não é ele que decide, acho que eu vou estopar, acho que é o meu jogo de folha. Vem uma menina lá do risco correndo, ela já, tipo, clica no teu botão e fala assim, o que você tá fazendo para de fazer agora? Hoje em dia nem mais isso. Hoje em dia já chegou lá naquele ponto lá, ela da mesa dela, ela já clica no botão lá e... Exatamente. Você sabe que antigamente a menina do risco era... E sempre é uma menina, né? Oi? Sempre é uma menina. Então, geralmente. E você já viu o Alisson falando sobre isso? Não. Que aí o limite dele era 5 mil. Começava o pregão, 3 minutos depois já perdeu 5 mil. Aí ele ia lá nela, acho que é Tati. Tati, me dá só mais 5 mil. Pede pro Alisson te contar essa história um dia, Vou que é pedir. fantástica, Olha, cara. Eu quase morri de rir com essa história dele. Eu tenho pra mim, cara, que tenho mesmo, assim, pra mim, tipo... Porque eu vejo, concordem ou discordem, vê se eu tô viajando muito. Já tô há 3 horas falando, pode ser que esteja viajando. Um cara com mínimo de técnica, mas não tão foguete na técnica, se ele tiver stop gain e stop loss, na média esse cara ganha. Vou deixar o Kim responder essa. Já invadi aqui o espaço. Muito obrigado. Eu que invadi.